Olá, olá pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de topografia. Eu sou o professor Daniel Arana Sim, ele voltou. e novamente essa aula foi elaborada em parceria com o professor Alex Soria Medina e hoje nós vamos dar continuidade ao tema de representação do relevo. Essa aula está dividida em três assuntos: modelo digital do terreno, interpolação e traçado de curvas de nível e aplicações. Preparem os cadernos e vamos nessa. Já sabemos que para definir um ponto numa planta topográfica precisamos de suas coordenadas: latitude, longitude e altitude. Ao fim de um levantamento topográfico, de um levantamento GNSS ou até mesmo da digitalização de uma imagem, a gente pode obter uma lista de coordenadas, seja em formato TXT ou em Excel, como a gente tem representado aqui nessa figura. Então, nesse exemplo aqui, nós temos longitude, latitude e uma coordenada aqui de cota. Com essas coordenadas, é sempre importante a visualização desses dados. E nesse caso, o MDT tem sido muito utilizado desde a invenção do computador. E convenhamos que ele sofreu algumas melhorias. O MDT é a representação matemática da distribuição espacial da característica de um fenômeno vinculada à superfície real. Por exemplo, o relevo natural, que vimos na aula anterior. Ele também é um produto e, portanto, precisamos fazer um processamento antes de obtê-lo. E esse processo passa pela interpolação dos dados levantados em terreno para uma grade regular ou irregular. E existem muitos métodos de interpolação. Por exemplo, do vizinho mais próximo, nearest neighbor, linear, bilinear, cúbica, splines, krigagem, redes neurais, mas a escolha do método nem sempre é evidente, pois a gente precisa conhecer bem o terreno e entender como cada método funciona. No tópico seguinte, nós vamos falar mais um pouquinho sobre a interpolação linear. Se vocês estiverem interessados nos outros métodos de interpolação, deixa aí no comentário do vídeo, prof, quero interpolação, que aí nós fazemos outro vídeo tratando desse assunto mais a fundo, beleza? Muito importante para a qualidade de um MDT é a quantidade de pontos levantados, que pode variar de acordo com a técnica de levantamento. Teoricamente, quanto mais pontos coletados, melhor será a qualidade do MDT, pois ele vai representar mais fielmente o relevo do terreno. Mas essa escolha de uma quantidade depende logicamente da complexidade do terreno. Terrenos mais acidentados vão precisar de mais pontos para sua representação. No exemplo da figura da direita, nós temos de cima para baixo uma diminuição da quantidade de estacas, que está indicando a quantidade de pontos coletados. Nesse caso, vemos que a diminuição de pontos acarreta na piora da qualidade na representação do relevo. Mas, professor, para que serve o MDT? Bom, jovens gafanhotos, o MDT pode ser utilizado para o armazenamento de dados de altimetria, no caso de mapas topográficos, para análise de corte e aterro em projetos de estradas e barragens, para apresentação tridimensional de dados, que pode também ser combinada com outras variáveis, e também para obtenção da curva de nível. O MDT também pode ser utilizado para a elaboração de mapas de elevação e declividade, como a gente vai ver nos exemplos a seguir. À esquerda, temos o modelo digital de elevação associado a um mapa de vetores. Esse tipo de produto é interessante para análise do escoamento de águas. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. À direita, nós temos o modelo de elevação associado a curvas de nível e também a distribuição espacial dos pontos. A partir de um MDT, podemos calcular volumes, áreas, desenhar perfis e seções transversais.
Na representação do MDT, também podemos aplicar uma escala de cores para melhorar a visualização do relevo. No caso dos exemplos, temos os MDTs em escala de cor associado a um mapa de vetor à esquerda e a distribuição espacial dos pontos à direita. Na aula passada, nós vimos a representação do relevo por meio de pontos cotados. Espero que não tenham esquecido, hein? Olhando aí na figura, vocês conseguem me dizer qual que é a porção mais alta ou mais baixa do terreno? Por meio dessas representações, não tem como fazer esse tipo de avaliação de forma rápida. A gente precisa ver todos os pontos cotados e pensar um pouco para responder esse tipo de pergunta. Então, para resolver esse problema, temos duas opções. Ou obtemos um MDT, e aí fazemos as representações, ou então a gente obtém as curvas de nível. O processo é bastante parecido, porque envolve a interpolação. Então agora a gente vai entender como que a gente vai obter as curvas de nível a partir de pontos cotados. Para isso, vamos precisar da interpolação. Bom, a interpolação é um procedimento ou um método para estimação do valor de um atributo em locais não amostrados a partir de pontos amostrados na mesma área ou região. Aqui nessa aula, a gente vai tratar apenas a interpolação linear, e ela pode ser realizada de forma analítica, por meio de cálculos, ou então de forma gráfica, que é desenhando. O que acontece é que no terreno nós temos pontos com valores quebrados para as altitudes e nós precisamos posicionar as curvas de nível em valores cheios, de acordo com a determinada equidistância. Nesse exemplo, nós temos representado uma rua e um terreno a ser levantado. Em seguida, foram obtidas as cotas no terreno e essas cotas naturalmente vão ter valores quebrados. O objetivo é que a partir desses valores quebrados, nós obtenhamos as curvas de nível. A partir da necessidade de interpolar os valores de altitude correspondente às curvas de nível, estamos supondo que o relevo apresenta uma variação linear. E é por isso que nós vamos utilizar a interpolação linear, ok? Nesse exemplo aqui, nós temos aqui diversos pontos cotados, estão indicados aqui em vermelho, e as curvas de nível que foram obtidas a partir desses pontos cotados. Nesse exemplo, cada curva de nível foi obtida com um intervalo de 1 metro. Agora, nesse exemplo, a gente consegue ver que existem linhas entre os pontos cotados. A partir dessas linhas que nós vamos trabalhar a variação linear do relevo. Quando esse processo é feito manualmente, é importante que essas linhas de apoio formem triângulos para que não haja um cruzamento entre elas. Essas linhas, vocês conseguem observar no desenho que elas se conectam somente sobre os pontos cotados. O processo mais utilizado para a obtenção desses triângulos é a triangulação de Delaunay. Vamos entender agora como funciona a interpolação nessas linhas auxiliares, primeiro com o método gráfico e em seguida com o método analítico. Para entender o processo de interpolação gráfica, vamos considerar o ponto A com cota de 45,2 metros e o ponto B com cota de 48,7 metros, ou seja, temos um desnível de 3,5 metros. Quantas curvas de nível devem passar entre os pontos A e B? Professor, você não disse qual é a equidistância das curvas. Então, vamos considerar uma equidistância de 1 metro, pessoal. Logo, entre esses pontos devem passar 3 curvas de nível. A curva de 46 metros, a curva de 47 e a curva de 48 metros, certo? Agora, vamos ver o passo a passo do método para que fique bem claro para vocês. E o primeiro passo é traçar o segmento AB, onde as curvas de nível vão passar. Então,
nós vamos lá no ponto de menor cota e traçamos uma reta auxiliar. Para facilitar ainda mais, vamos considerar que para cada 1 centímetro equivale a um desnível de 1 metro. Logo, essa reta auxiliar vai ter 3,5 centímetros, para equivaler a 3,5 metros. Agora, jovens, é só marcar os valores das cotas nessa reta auxiliar. Mas, não precisamos usar sempre essa escala de 1 metro igual a 1 centímetro. Dependendo do espaço que nós temos para desenhar, vamos utilizar outra escala. Mas é lógico que a mesma escala tem que ser mantida para o mesmo exercício, certo? Para marcar as cotas, é só considerar o desnível entre o ponto A e a próxima cota, que no caso vai ser a cota de 46 metros. E esse desnível equivale a... isso mesmo, 0,8 metros. Ou seja, vamos desenhar a primeira linha com um segmento de 0,8 centímetros. E as próximas curvas vão estar a 1 centímetro, pois a equidistância é de 1 metro. E agora, traçamos o segmento B', e então as curvas de nível vão estar paralelas a esse segmento B'. A intersecção dessas retas com o segmento AB são os pontos onde a curva de nível irá passar. Aqui, nós só fizemos para um segmento, certo? Vamos ver como funciona o processo analítico agora. Vejamos então. Esse processo se trata basicamente da aplicação da regra de 3, da famosa regra de 3, sem mistério nenhum. Já vamos direto para o exemplo que vocês vão ver como é fácil. Agora, o ponto A tem a cota de 73,2 metros e o ponto B de 86,1 metro. Então, o desnível vai ser de 12,9 metros. Para aplicar a regra de 3, nós levamos em consideração a distância entre o segmento AB. Como vocês não conseguem medir aqui na tela do computador, vamos considerar que esse segmento tem 7,5 centímetros e uma equidistância das curvas de nível de 5 metros. Então, precisamos encontrar onde passam as curvas de 75, 80 e 85 metros. Na regra de 3, vamos considerar que 7,5 centímetros em distância equivale a 12,9 metros em desnível. Então, x está para o desnível entre A e a curva de nível seguinte, ou seja, de 75 metros. Então, esse desnível é de 1,8 metros. Logo, fazendo a cruzinha aqui, temos que x é igual a 7,5 vezes 1,8 dividido por 12,9. Fazendo a continha, temos aproximadamente 1 centímetro. Então, a cota de 75 metros está a 1 centímetro do ponto A. E continuando, então, a regra de 3, o desnível entre A e a curva de 80 metros é de 6,8 metros. Fazendo a cruzinha, x igual 7,5 vezes 6,8 dividido por 12,9, que é igual a aproximadamente 3,9 centímetros. E, por fim, a curva de 85 metros. O desnível entre A e a curva de nível é de 11,8 metros. Então, x é igual a 7,5 vezes 11,8 dividido por 12,9. Fazendo a continha, chegamos em 6,9 centímetros. Certo, pessoal? Esses foram os métodos gráfico e analítico para realizar a interpolação. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo em que o processo analítico foi feito computacionalmente. Nesse caso, foram utilizados 281 pontos. Olha a quantidade de pontos. Jesus! Então, vou mostrar algumas características desses dados. Em x, nós temos uma variação de 499 metros e em y, 338 metros. É uma área aí retangular. E em z, que é referente aos desníveis, temos uma amplitude de 24 metros aproximadamente.
Aqui vocês conseguem ver a distribuição espacial dos dados nesse exemplo. E agora vamos ver o resultado do processamento das curvas de nível para esses dados. À esquerda, temos uma escala em tons de marrom a amarelo, juntamente com as curvas de nível para representar a superfície topográfica. Vemos que as regiões com tons mais escuros são mais baixas, e as regiões com tons mais claros têm maior cota. Na figura da direita, temos os vetores que mostram a direção de escoamento de água. Os maiores vetores indicam onde a água corre mais rapidamente, a gente pode dizer. E agora, pessoal, vamos ao último tópico da aula, as aplicações das curvas de nível. Visto que as curvas de nível permitem a representação do relevo da superfície terrestre, essa visualização das formas do terreno é essencial para os projetos de edificação, projetos de água, projetos de vias e projetos de linhas de transmissão, porque todos esses projetos vão precisar realizar um planejamento antes da execução. Lógico que esse planejamento envolve uma análise dos custos. Vamos dar alguns exemplos agora. Vamos imaginar que um terreno em declive, a inclinação para baixo, então. Na figura da esquerda, pessoal, eu tentei representar o fatiamento de um relevo em declive. Imagine como se tivessem dois perfis do terreno. Então, aqui estão as curvas de nível. Em azul é indicado a área onde será construída uma estrada. Então, precisamos que seja plana essa região onde a estrada vai passar. Aqui é a região plana, onde passa a estrada. O conhecimento do relevo, por meio das curvas de nível, vai permitir que seja calculado o volume de terra que precisa ser retirado, região indicada aí como corte na figura, e o volume de terra que precisa ser preenchido, que é a região que está indicada como aterro na figura. Temos também, nesse caso, a necessidade de construir o talude para dar estabilidade na estrada, impedindo a erosão e deslizamento de terra. Na figura da direita, vocês conseguem ver uma parte do maquinário que é utilizado para fazer o transporte de terra. E a técnica usada para mover parte da superfície do solo, com o objetivo de aplanar determinado terreno, nós chamamos de terraplenagem. Imagine então que a gente precisa tirar uma parte da terra daqui e transportar ela para a região do aterro. Então, corte e aterro. Aqui, nós temos a aplicação das curvas de nível para calcular a área de inundação de uma barragem e também a altura necessária dessa barragem para represar o rio. Vocês conseguem ver, por meio dessa figura, que a barragem ela causa uma inundação bem grande da área represada do rio. E o cálculo, então, para obter a região que vai ser inundada é feito por meio das curvas de nível. Eu preciso, então, conhecer o terreno para então determinar qual que vai ser a região inundada e também essa altura aqui que está indicada também nessa figura, a altura máxima da barragem. Essas foram as referências que eu utilizei, então agradeço novamente o professor Alex pelo auxílio na elaboração dessa aula e é isso, pessoal. Ficamos por aqui então. Espero que tenham gostado. Deixem um like aí no final do vídeo e até a próxima, pessoal.